Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui mais uma vez. Hoje é quarta-feira e eu começo por convidá-lo para o nosso encontro logo mais às 19 horas. 7 horas da noite estaremos juntos em nosso culto de oração, oportunidade para orar uns pelos outros, oportunidade para louvar a Deus juntos, oportunidade para estudar a palavra de Deus. Temos estudado o Sermão do Monte, que experiência riquíssima, e você é nosso convidado para este encontro logo mais às 7 horas. 7 horas da noite. A todos quero convidar para esse momento de reflexão da palavra de Deus, mas eu quero primeiro me dirigir aos aniversariantes do dia de hoje, desejando-lhes um dia muito feliz, marcado pela presença e pela bênção do Senhor, e que os dias que virão, o seu futuro também seja marcado pela proteção de Deus, pelo cuidado de Deus e por bênçãos imensas do Senhor em sua vida e em seu caminhar. Portanto, receba nosso abraço carinhoso, o abraço de nossa igreja, e a todos o convite. Vamos agora às Escrituras ver aquilo que Deus tem a nos falar nesse momento. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 13, nós lemos o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Você que nos acompanhou em nosso encontro de ontem pela manhã, certamente percebeu que nós estávamos nesse mesmo capítulo 5 da carta aos Gálatas, esse capítulo que nós também usamos na segunda-feira. Mas ontem nós falamos especificamente no versículo 1 a respeito da escravidão ao pecado e da liberdade que Cristo proporciona. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo volta a esse assunto no texto que lemos agora. E ele lembra que nós éramos escravos do pecado, mas em Cristo Jesus nós fomos libertos, passamos do estado de escravidão para um estado de liberdade. O que significa dizer que o conceito de que o evangelho é prisão é um conceito absolutamente equivocado. Presos estão aqueles que, envolvidos com o pecado, não conseguem resistir a ele. E, sentindo-se livres, na verdade se fazem escravos, escravos dos prazeres, escravos do modo como a vida vai sendo levada, escravos de um processo destrutivo que toma conta de suas vidas, escravos, inclusive, da condenação à morte eterna, da condenação ao inferno. Em Cristo Jesus, no entanto, nós encontramos a alternativa, que é a libertação. Em Cristo somos livres, e agora sim, livres do pecado, não mais escravos do pecado, podemos superar o pecado pela obediência a Cristo Jesus. Significa dizer que somente agora nós podemos realmente experimentar a liberdade. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, nesse versículo 13, traz uma proposta curiosa. Ele diz o seguinte: nós não somos mais escravos do pecado, mas o Evangelho nos apresenta uma ideia alternativa, sermos servos. E a diferença crucial entre a escravidão ao pecado e ao serviço proposto nesse texto é que nós podemos ser servos uns dos outros e servir uns aos outros pelo amor. Perceba então que há uma diferença fundamental entre o ser escravo e por imposição servir a determinado mestre, e o aprender a lição do serviço motivado pelo amor. O serviço motivado pelo amor, ele traz consigo um incrível senso de satisfação e de realização. O próprio Jesus Cristo seria então nosso modelo, nossa referência. Lembre-se, Jesus é o Filho de Deus, mas ele veio ao mundo e veio por nós. E ele mesmo declarou: o Filho do Homem, falando de si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Servir e dar a sua vida. Essa foi a motivação de Jesus Cristo. Isso foi o que trouxe Jesus Cristo ao mundo. Ele veio para servir. E ele então apresenta o seu exemplo para que possamos seguir os seus passos, para que possamos fazer o que ele fez. Certo dia Jesus chegou aos seus discípulos, já próximo ao momento em que ele seria preso, depois crucificado, e ele tomou uma toalha, cingiu-se de uma toalha, abaixou-se e começou a lavar aos pés os seus discípulos.
E ao lavar os pés dos discípulos, Jesus começou a enxugar com aquela toalha, e Pedro, um deles, estranhou e disse que não permitiria que Jesus fizesse aquilo. Aquilo era a atividade de um servo, e um servo muito humilde, talvez o servo de menor posição hierárquica numa casa, para lavar os pés. Jesus diz que aquele de quem ele não lavasse os pés não tinha parte com ele, e então Pedro se empolga e pede a Jesus que o lave por completo. Jesus, ao terminar aquilo, diz aos seus discípulos que deu o exemplo para que eles fizessem a mesma coisa que ele fez. Ao nos ensinar com essa lição, Jesus diz que a verdadeira proposta do Evangelho é que, uma vez libertos do pecado, nós nos apresentemos dispostos a servir, não por imposição, não por obrigatoriedade legal, mas exclusivamente movidos e impulsionados pelo amor. Que possamos servir porque o amor enche o nosso coração. Que possamos servir porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Que possamos servir porque o nosso Mestre o fez por nós. Ele deu a sua vida por nós. Que possamos servir porque o serviço traz uma incrível realização e satisfação. Vale a pena viver uma vida de serviço, uma vida em que possamos compartilhar uns com os outros, repartir uns com os outros, construir a vida uns dos outros, contribuir para com a vida dos outros. Como é gostoso poder ser útil onde quer que estejamos e por onde passamos. Como é gostoso deixar marcas nas vidas das pessoas. Certamente você se lembra de pessoas que foram úteis para você, que o serviram no passado e que marcaram a sua vida. E eu tenho certeza que você deseja que sua imagem seja preservada na vida de pessoas às quais você serviu. Paulo então diz: não somos mais escravos do pecado. Que tal viver uma vida de serviço? Não por imposição, mas por amor. Seja esta nossa alternativa, seja este o caminho abraçado por nós. Amém. Vamos orar. Pai querido, eu quero te agradecer. Agradecer, Senhor, primeiro porque em Cristo nós experimentamos a libertação. Não somos mais escravos do pecado. Não estamos mais condenados à morte eterna porque Cristo nos libertou. Como é bom conhecer a verdade que liberta, e se há alguém que nos assiste nesse instante que ainda não experimentou esta liberdade, ó Pai, toca neste coração, para que ele se abra para Jesus Cristo e experimente a alegria de ser livre em Cristo Jesus. Mas quero agradecer também, Senhor, a proposta encontrada na Tua Palavra, segundo a qual nós podemos ver uma vida de serviço, por amor. E como isso nos realiza, como isso marca as nossas vidas e as vidas de outros. Que seja esta a experiência dos que nos assistem neste instante. No nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.